Em Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17, vai nos dizer: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O batismo de Jesus não foi por causa do pecado. João Batista pregava o batismo de arrependimento. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Em Mateus capítulo 3, versículo 15. Isso significa: Jesus se colocou no nosso lugar, identificando-se conosco, pecadores, mesmo sendo santo. O batismo marcou o início do ministério de Jesus. Até aquele momento, Jesus vivia em Nazaré como um carpinteiro. O batismo foi o início oficial da sua missão pública. Ali, Deus Pai o confirmou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, mostrando que estava ungindo para a obra. Lucas capítulo 4, versículo 18. Assim como Jesus foi apresentado ao mundo no batismo, nós também somos apresentados como novas criaturas quando nos batizamos. É um testemunho de que agora pertencemos a Deus. O batismo de Jesus aponta para a nossa obediência. Jesus não precisava se batizar, mas ele fez para dar exemplo de obediência total ao Pai. O batismo cristão hoje significa morrer para a vida antiga e ressuscitar para uma vida nova em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4. Quando obedecemos a Deus, mesmo em coisas que não entendemos totalmente, mostramos que confiamos no seu plano. O batismo foi também uma preparação para a luta espiritual. Logo depois do batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 1. É como se o batismo fosse a porta de entrada para a batalha espiritual. Primeiro, confirmação de Deus. Depois, confronto com Satanás. Quando nos entregamos a Cristo e nos batizamos, precisamos estar pronto para enfrentar provações e tentações. Mas, assim como Jesus venceu com a palavra de Deus, nós também podemos vencer. Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça, identificação conosco, dá início ao seu ministério, deixa exemplo de obediência, ser preparado para a batalha espiritual. E para nós, o batismo significa morte para o velho eu e nascimento para uma nova vida em Cristo. Testemunho público da fé, aliança com Deus, preparação para andar em obediência e vencer as tentações. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrando, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou,
E eis que chegaram os anjos e o serviram. Tá vendo, meus amados? Até o próprio diabo, ele fez uma pergunta a Jesus, como se ele não soubesse, tivesse dúvida se realmente Jesus era o Filho de Deus. Por isso que ele fez essas perguntas, o transportou para vários lugares. Até Satanás teve dúvida, mas Jesus não, porque Jesus conhece a palavra do Pai. Então, meus amados, Jesus tinha acabado de ser batizado no batismo. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele. E a voz do Pai disse: este é o meu Filho amado. Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17. Isso mostra que Jesus foi aprovado e confirmado pelo Pai. Quando entregamos nossa vida a Cristo, somos reconhecidos como filhos de Deus. Mas logo em seguida, vem provas e tentações para testar se realmente vivemos aquilo que declaramos. Então agora vamos falar versículos por versículo. Versos 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi ao deserto por acaso. Foi o Espírito Santo que o levou. Isso nos ensina que até as provações fazem parte do plano de Deus. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Às vezes, Deus permite desertos em nossa vida, solidão, luta, prova, para nos preparar para algo maior. Versos 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus se preparou espiritualmente em jejum e oração. O diabo sempre ataca em nossa fraqueza física ou emocional. Quando estamos fracos, precisamos estar firmes espiritualmente. O jejum e a oração fortalecem a nossa fé. Versos 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Satanás começa atacando a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele queria que Jesus usasse o poder de Deus para benefício próprio. O inimigo tenta colocar dúvida na nossa identidade. Ele quer que a gente viva para satisfazer desejos imediatos, em vez de confiar no cuidado de Deus. Versos 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu usando a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele mostra que a vida não depende só do alimento físico, mas da palavra de Deus. Quando somos tentados, precisamos responder com a Bíblia. A palavra é a nossa espada espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 17. Versos 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo cita a Bíblia, Salmo 91, mas de forma distorcida. Ele queria que Jesus tentasse a Deus, fazendo um espetáculo para provar quem era. Satanás conhece a Bíblia e pode distorcê-la para nos enganar. Precisamos conhecer bem as Escrituras para não cairmos em falsas interpretações. Versos 7. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus mostra equilíbrio. Não basta citar versículos, é preciso interpretar corretamente. Ele não precisava provar nada, porque já era filho de Deus. Não precisamos fazer loucuras para provar nossa fé. A verdadeira fé é confiança tranquila em Deus. Versos 8 a 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Tudo isto te darei se prostrando me adorares. Aqui Satanás mostra seu verdadeiro objetivo, a adoração. Ele oferece atalhos, glória e poder sem cruz. O diabo ainda oferece atalhos hoje, fama, prazer, dinheiro, mas exige nossa lealdade. Toda tentação, no fundo, é uma disputa de quem vamos adorar, Deus ou nós mesmos. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Jesus rejeita o diabo com autoridade. Ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13,
mostrando que só Deus merece a adoração. Precisamos aprender a dizer não com firmeza às propostas do inimigo, lembrando que só o Senhor é digno da nossa vida. Versos 11. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois da vitória, vem o cuidado de Deus. Os anjos serviram Jesus, mostrando que Deus nunca abandona os que são fiéis. Toda tentação tem um fim. Se resistimos, o diabo foge. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E o cuidado de Deus vem sobre nós. O batismo, confirmação como filho de Deus. Deserto. Bem, agora vamos resumir tudo isto. O batismo de Jesus. Confirmação como filho de Deus. O deserto. Tempo de prova e preparação. Tentação. Satanás tentou minar a identidade de Jesus, distorcendo a palavra, oferecer atalhos. Ele estava oferecendo atalhos a Jesus, mas Jesus não aceitou. Vitória. Jesus venceu com a palavra e obediência. Essa é para nós. O inimigo vai tentar nos enganar com dúvidas, desejos e atalhos. Mas se estivermos firmes na palavra, em oração, em jejum, venceremos como Jesus venceu. O deserto não é o fim, mas o treinamento para as coisas maiores. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. E se Deus me permitir, estarei aqui de novo trazendo uma palavra que edifica, que nos transforma, que nos salva e nos leva para o céu. Fiquem com Jesus e até a próxima, em nome de Jesus.